Bom dia, boa noite, boa tarde a você que me assiste. Eu sou o irmão evangelista, professor Denivan Paulo. Seja bem-vindo a esse encontro maravilhoso nos Passos de Jesus, onde o tema hoje nós vamos falar sobre a juventude. Olha que coisa maravilhosa! Que o Senhor Deus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todos sempre. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a minha, a sua, a nossa igreja online Jesus Cristo. Estamos aqui com alguns convidados maravilhosos para abençoar você e toda a sua família nesta noite. Você que está com teu filho, pode se chegar, família querida, maravilhosa, se achegue que o Senhor Jesus trouxe uma bênção para vocês. Porque hoje, nos Passos de Jesus, vamos falar sobre a juventude. Gostaria de convidá-los neste exato momento para que possamos entrar primeiro na presença do Senhor. Nós aqui e você aí na sua casa. Feche teus olhos, eleve seu pensamento até Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dais hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixe, ó Deus, cairmos nos erros e nem nas tentações, mas livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo hoje, amanhã e sempre. Eu gostaria de agora passar a apresentação de cada um de nós para os convidados que estão em casa. Como eu já havia falado para vocês, eu sou o irmão evangelista, professor Denivan Paulo. Estou aqui para entrar em comunhão com você, meu irmão, para ligar a sua bênção, a bênção do Senhor, que Ele possa derramar, não somente em minha vida, mas na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje estamos também com a convidada de hoje, a Adriana. Fique à vontade, querida. Obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Adriana Paula, da Missão Orar Sem Cessar. Seja bem-vindo a mais uma live na nossa Igreja Online de Cristo, onde nós tivemos aí o privilégio de receber esse convite maravilhoso, né? Para trazer um pouquinho mais da palavra do Senhor, uma grande reflexão. Vocês que nos assistem, vocês que têm filhos aí na adolescência, não perca essa live, porque é uma live que será de grande produtividade. Uma live onde o Espírito Santo de Deus vai falar o meu e ao teu coração. Amém? Deus deixou uma palavra maravilhosa de início para nós, né? Trazermos já como assim um incentivo. E aí o nosso Senhor diz lá em João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Deixa o Espírito Santo administrar seu coração. Não deixa seus ouvidos sensíveis a dispersar. Deixa eles atentos a ouvir a palavra do Senhor, que é essa palavra viva e eficaz. Hoje nós vamos ter esse momento maravilhoso com os jovens, onde o Pai vai falar o meu e o teu coração, junto com o nosso irmão evangelista, o Denivan Paulo, né, que nos fez esse lindo convite, porque eu creio que Deus está no controle de todas as tomadas de decisão. Deixa eu te falar, curva antes a tua cabeça, porque o Pai pede para que eu ore com vocês. Pai de graça, Pai de bondade. Vai, Senhor, já instruindo o teu povo, meu Pai, essa nação que vai estar entrando agora para assistir essa live. Senhor, não permita que os nossos ouvidos dispersem de ouvir a tua palavra. Não permita que o nosso coração saia, meu Pai, ora, momento nenhum, para dispersar para outras atenções, para os prazeres humanos. Mas permita, Senhor, que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz.
Senhor, se há alguém com enfermidade, se há alguém que está passando por situações, meu Pai, de adversa, que o Senhor mande agora a paz, que intercede todo entendimento, Pai. A paz, a leveza, a mansidão, sabe, a simplicidade, o esperar, o confiar no Senhor, porque, Senhor, nós estamos aqui, e eis que o Senhor use a nossa boca como boca de instrumento do Senhor. É que eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Deus é bom todo tempo. Vou passar a palavra de volta para o meu irmão querido aí, amado evangelista Denivan Paulo, para que ele vai dando a procedência e nós vamos continuar nessa oração, nesse momento maravilhoso. Amém? Aleluia. Só mais um pouquinho. Deus é bom todo tempo. É isso aí, bênção, 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 pura bênção. Olha, que palavra gloriosa, maravilhosa. E é de juventude que nós estamos falando hoje. Então, se é de juventude, vamos ouvir essa juventude maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Oi, gente, boa noite a todos, gente. Estamos muito felizes, a gente está privilegiada por estar mais uma vez aqui com vocês essa noite. E hoje que Deus venha ministrando no coração de nós, e eu espero que realmente ministre no coração de vocês. Meu nome é Taiwana, para quem não me conhece, que eu estou me conhecendo agora, eu estou muito feliz. E assim, isso é um privilégio para a gente estar aqui adorando o nome do Senhor. Amém. Meu nome é Tailane, que a graça de Deus esteja na nossa vida hoje, amanhã e sempre. Vamos louvar a Deus com o louvor que nós preparamos. Sim. A Taiwana vai ler um versículo aqui da Bíblia. Sim, lá em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos louvar um pouquinho o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu gostaria demais que vocês fizessem de tudo que você está fazendo neste momento. O cansaço, os problemas. Agora foque em Jesus Cristo. Derrama o teu coração nele. Entendeu? Então louva o nome do Senhor. Engrandece a ele. Amém? Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Repete isso mais uma vez, fala. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, sabeio conhecer Deus. Quão insondável teus juízos e teus caminhos. Com profundas riquezas,
saber e o conhecer-te, quão insondável teu juízo e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Cante louvor ao Senhor, adore ao Senhor, diz a Ele toda a glória seja dada ao santo e maravilhoso nome dele. Amém, amém, gente. Agora eu vou cantar uma outra canção que eu realmente espero que vocês abram o coração de vocês para que essa música possa entrar no coração de vocês e sondar a alma de vocês. Jesus Cristo. Se você quiser, pode palmar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Deus jamais deixar de eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história, me fez sorrir, ninguém podia imaginar. Você acreditou e certo, só virei pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar daqui as mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, aleluia. Agora eu gostaria de orar por vocês essa noite. Aqui a gente engrandeceu o nome de Deus, a gente louvou o nome de Deus, que assim seja. Então se me der licença, eu posso orar por vocês hoje. Amém? Então feche seus olhos e Pai amado, Pai cheio de graça, meu Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, reunidos aqui, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, Pai, mas se o Senhor trouxe ela aqui por um motivo teve, Senhor. Porque com certeza está à procura de algo novo, viver ao Senhor. Algo novo, de experimentar da tua glória, Pai.
Senhor, agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai. Cuida-nos, meu Pai, proteja-nos, Senhor. Livra, Senhor, nós de todo mal, Pai. Livra, Senhor, daquilo que vai nos impedir, Senhor, de escutar diante da tua palavra, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, ó Pai, mas nos abençoa, Pai. Senhor, tira, Pai, qualquer coisa que nos impeça, Senhor, de escutar a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. Assim seja. Amém, gente. Amém. Agora nós vamos passar para o meu tio Denivan agora. Amém? Amém! Graças a Deus! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, você que me assiste neste exato momento, e esteja também sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Graças somos nós, e eu tenho certeza que nesse exato momento, Satanás está irritadíssimo, porque essa juventude maravilhosa, neste exato momento, louvando ao Senhor, dando a Ele toda a graça, toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão meu, abençoado seja você, a sua família e a sua casa, que nos assiste neste exato momento. Que bom, seu filho está aí com você, traz ele para cá, traz os filhos, traz essa juventude maravilhosa para compartilharmos conosco e para que nós possamos, neste exato momento, entrarmos neste momento em comunhão com o Senhor, em comunhão, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus e fazer essa oração forte chegar em todos os cantos, em todas as nações. Que toda a família seja abençoada com essa live da família que Deus preparou para mim, para você, para todos nós, este momento e nesta hora. Aleluia! Bom, como eu estava falando no início, hoje, nos passos de Jesus, juventude, dúvidas e incredulidade. Sobre este tema, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Taiwana. O que é a juventude de hoje? Qual é o pensamento da juventude de hoje? Taiwana, fala um pouquinho para nós. O que é essa juventude de hoje? Qual é o pensamento do jovem hoje? Amém. Então, gente, eu já falei boa noite. Bom, gente, nós jovens, nós temos muitas dúvidas, né? Essa questão, como se fala a questão de Deus, né? Nessa parte, né? Porque nós, querendo ou não, nós ainda estamos aprendendo, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, muitas coisas que nós oferece, a gente pensa que é bom para nós, mas na realidade não é bom, né? Tudo estraga a nossa vida completamente a partir do momento que a gente faz o que oferece, já sei que nós, ele oferece para nós, aquilo já, de uma forma ou outra, já estraga a nossa vida, né? Enfim, e eu como jovem também, eu já tive muitas dessas dúvidas também a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Então, assim, eu espero que eu esteja representando os jovens, porque eu creio que cada jovem tem sua dúvida, mas a partir como eu também já sou líder de jovens, então eu fico conhecendo e eu também considero como jovem, então eu já venho precisando sobre a respeito das dúvidas dele, né? E uma questão que eles têm muito, eu vou falar que as dúvidas que ele tem, as perguntas que eles fazem bastante sobre a questão da palavra de Deus é o que é um cristão, né? Então, já tem essa dúvida, né? O que é ser cristão, na verdade, né? Porque, querendo ou não, é cristão para nós, pra gente, eu entendo que é servir a Deus, né? Mas jovem não consegue assimilar tudo isso, né? Porque ele pensa que ser cristão
tudo para ele está, tipo, proibido, né? E não é bem assim. Há algumas coisas que Deus coloca, sim, mas é para o nosso bem. Mas nem tudo que a sociedade coloca como proibição e fala que Deus que está sendo, que Deus falou isso, não é assim. Então, por isso, o jovem quer mesmo saber o que é ser um cristão. A outra pergunta que o jovem tem muito, e essa pergunta vão ser tudo respondida, então vocês vão acompanhando, vão ser tudo respondida, é claro, com a base da palavra de Deus, não é? Porque hoje quero que vocês entendam que essa noite não é nós que estamos falando, então não é eu, não é a Taiwan que está falando, não é a tia Adriana, porque ela é minha tia, para quem não sabe, mas não é meu tio Devan, mas então não são eles que estão falando, mas sim é Jesus Cristo te respondendo suas dúvidas, porque assim como você tem dúvida, não é só jovem que tem dúvida, o adulto, o idoso, eu também tenho muitas dúvidas, então assim, vão ser tudo respondida pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a outra pergunta que ele faz bastante eu também já fiz bastante na minha vida, né? Por mais que eu ainda não tenha, tipo, eu não sou adulto e tudo mais, mas eu também já fiz essa pergunta para mim, como saber qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Porque quando a gente começa a entender certas coisas, né? Que a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança a gente não entende nada, mas quando a gente vai crescendo, tipo, dos 15 aos 18, a gente já vai conhecendo as coisas, né? Então a gente pensa, isso aqui fumar, vou dar um exemplo, tá? Isso aqui tá errado, tá? Beleza. As coisas são erradas, tá? O que você não vai estar errado, mas e aí? O que que Deus vai querer que eu faça, né? Porque querendo ou não, sou aprendizado, ainda eu não sei muito de muita coisa, né? Então, é uma das perguntas que ela faz muito, qual que é a vontade de Deus para minha vida? E a outra pergunta que jovem faz e que eu também faço, às vezes eu já fiz bastante, que é o quê? Como posso vencer o pecado em minha vida, né, cristã? Essa é uma das perguntas, com certeza, todo mundo já fez, né? Porque, querendo ou não, às vezes o pecado insiste em nos perturbar, né? Insiste em estar ali conosco o tempo inteiro, né? Qualquer coisinha, vou dar um exemplo, quando você baixa o pé numa cama, você fala um nome ruim. Então, o pecado já está ali, Satanás já quer provocar de qualquer forma, né? E a outras perguntas que também jovem também faz, porque muitos jovens também que não entendem essa parte dos cristãos, levar seu dízimo, levar sua oferta para a igreja, para a casa do Pai. Eles têm essa dúvida, e eu acho que não é só jovem que tem essa dúvida, todo mundo tem, eu acho, essa dúvida. Então é bastante importante a gente esclarecer sobre essa dúvida, que é o quê? O que a Bíblia fala a respeito do dízimo, né? Sobre essa questão também, né? Do jovem adolescente pergunta se está certo você levar o seu dízimo, o seu dinheiro para a igreja, se aquele dinheiro vai ser mesmo lá na casa de Deus, se não vai ficar com pastor, com gente que são líderes de lá, que trabalham na igreja e tal. Então já eu tenho essa questão, né? Eu já fiz essa pergunta, mas na hora que eu entendi assim, da forma que Deus esclareceu para mim, o dízimo, não, a gente não tem que ficar se preocupando, o que eles vão fazer com o dinheiro, que está servindo a obra de Deus, mas sim o nosso compromisso com o Senhor, o nosso pacto com Deus, entendeu? E aqui você vai esclarecer, a gente vai esclarecendo mais para você. E a outra pergunta é como posso crer em algo que eu não vejo, né? Essa pergunta, sim, é o ponto, né? Isso é o que mais jovem faz, né? Porque jovem vê lá os crentes adorando, servindo, mas não vê, né? Mas eles estão adorando. A gente sabe que é Deus, mas eles não estão vendo. Então, jovem, por início, ele entende isso, né? Tipo, nossa, o que esse povo tá adorando? Esse povo tá louco? Tá falando com quem? Não é? Então, o jovem tem bastante essa pergunta de como pode crer uma coisa que não vê, né? E lá na palavra que a gente vai ministrar hoje, eu vou falar aqui rapidinho, porque vão ser respondidas cada pergunta de acordo com a palavra nós não, perdão, Jesus trouxe aqui essa noite para falar para vocês, mas lá em João 20 do 24 ao 29, fala a respeito sobre isso. E Jesus, um dos ensinamentos que ele fala é que são bem-aventurados aqueles que não viram e mais creram na palavra de Deus. Vocês agora vocês não estão entendendo nada, mas logo após vocês vão começar a entender um pouco. E é por isso que na oração a gente sempre tem que pedir para Deus tirar o nosso ego, tirar a nossa arrogância, de achar que,
ela é jovem, né? O que ela tá fazendo aí? Ninguém sabe. Então, a gente tem que tirar essa parte da arrogância, porque se a gente evitar, é quem tem conhecimento da palavra de Deus, e a gente não querer saber, aqueles que podem responder as nossas dúvidas, a gente continuar vivendo com aquela angústia, porque querendo ou não, aquela dúvida vai virar uma angústia na nossa vida, vira uma angústia, entendeu? Você não consegue viver com aquela dúvida, será mesmo que Deus deixa, sei lá, né? Será? Será? E até quando você vê que essa angústia? Até quando? Né? Porque essa dúvida só em Natal, mas eu não faço isso por mal, mas entristece demais o coração de Deus. Então, é por isso que a gente tem que ter o quê? Consciência. E a gente precisa aprender. Então, a gente tem que escutar. E Jesus fala muito bem para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, a gente tem que escutar. Entendeu? Aqueles que sabem, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que foram escolhidos, estar abaixo de Deus, a gente tem que ouvir eles sim. Entendeu? E a outra pergunta é que eu também já fiz um dia pro meu tio, que é o quê? Se é pecado usar pincer. Isso é, com certeza, já fez pergunta, e com certeza algum respondeu, mas ele ficou que ela meio assim, será? Não sei, né? Foi aquela dúvida, né? Eu também já tive bastante essa pergunta. Para mim foi difícil. Na hora que eu fui assimilar e entender direitos da palavra, eu fui entendendo. Mas para mim foi difícil entender. Mas será mesmo que Deus proíbe mesmo a pincer? Será? Porque pincer eu entendi, eu sei que pincer vai gerar outros danos, mas só para mim, na minha cabeça, algo pensar, isso não define nada, né? Porque eu tenho mania de falar que define o teu caráter e as suas ações, mas na minha cabeça, isso não define muita coisa. Mas depois que a gente vai entendendo, a gente vai coisando, aprendendo, né? E outra pergunta, já faz com certeza se é pecado fazer tatuagem. Jovem faz bastante essa pergunta, principalmente aqueles jovens que estão aceitando Jesus, estão começando a aceitar Jesus, indo para a igreja, ouvindo a palavra sem essa dúvida. Será que é pecado? Porque, querendo ou não, fulano fez, meu amigo fez, fulano fez, meu pai fez. Será que é pecado mesmo? Porque isso não vai interferir, tatuagem não vai interferir o meu caráter, né? Já tem essa pergunta. Eu falo isso porque eu também já tive essa pergunta. Eu também já, na minha cabeça, também já houve esse tipo de pensamento. Assim, não, tatuagem não define o meu caráter. O que define o caráter são o quê? As minhas ações, da maneira que eu vou lidar se eu fizer uma tatuagem. E, amados, deixa eu falar uma coisa, e não é bem assim, tá? E quando eu fui sabendo disso, para mim foi difícil aceitar, mas depois eu fui entendendo, assim, foi o espírito lutando contra a minha carne, porque foi algo que eu custei entender, entendeu? Eu já ouvi muitos conselhos, um pastor de tios me aconselhando, me falando, me explicando como é que é certinho da palavra de Deus, entendeu? Porque querendo ou não, eles têm conhecimento, eles já estão na fase onde que Deus já estão, como é que eu falo? Já estão, eles já estão na prática de Deus, entendeu? Estudando, já Bíblia, tudo certo. Então, querendo ou não, já tem um conhecimento. Agora, nós jovens é diferente. Eu não estou falando que você é incapaz, não. Você é capaz, sim, de conseguir algo que Deus planeja para sua vida. Mas o problema que nós temos que entender é que eles, os adultos, já teve a nossa idade, já enfrentou coisas, já passou coisas, que ele já experimentou coisas que ele sabe dizer para nós se é bom ou não. E querendo ou não, a gente tá saindo agora, né? Tá, mas eu tenho 18, mas querendo ou não, você também tá saindo agora, né? Porque alguns anos atrás você tinha o quê? 15 anos. Então, querendo ou não, você tá saindo agora que da sua puberdade e tal, tá saindo agora do seu crescimento. Então, você ainda tá saindo, conhecendo as coisas, então querendo ou não, você te faz pergunta. Como posso elogiar meus amigos? E essa pergunta todos os também Como fazem, com você? certeza. Como posso evangelizar meus amigos e membros da minha família sem ofendê-los Evangelizar. sem afastar de mim, né? Essa é a pergunta que já faz aí com todos os tipos, né? Porque você tem que saber que na hora que você vai ensinar, não é porque tá aqui nesse versículo, quando Jesus foi corrigir Tomé, Jesus não chegou humilhando Tomé. Jesus não falou, nossa, Tomé, você é incrédulo, você andou comigo, comeu comigo, dormiu comigo. Posso E mesmo evangelizar. assim, não em mim, entendeu? Então, Jesus não chegou nesse tom. É aí que erra. Por quê? Porque Jesus, Deus fala a gente para a unidade, que não assim,
em querendo humilhar outra pessoa, porque assim, você, além da pessoa te dar uma má resposta porque você foi sem educação com ela, você não ajudou ela, entendeu? Porque você não soube lidar com essa pessoa, certo? E a última pergunta que o jovem faz é como posso ouvir a voz de Deus, né? Eu acho que todo jovem também faz essa pergunta, como eu posso escutar a voz de Deus, né? E assim, eu vou dar só umas pequenas dicas, já vou passar para o meu tio para ele dar uma iniciativa. A dica que eu dou é que quando eu fui aprender mais de Jesus Cristo, eu descobri que tem um lugar secreto, onde Jesus sempre fala, que é o teu quarto, é o teu lugar secreto. Vá ao teu quarto, não, e que faz, assim você acaba essa live, que faz esse experimento. Vá para o teu quarto, tranca o teu quarto e comece a orar por Senhor. Amado, eu creio, eu tenho certeza que Deus vai te responder e você vai escutar a voz dele, certo? Então é isso, amados. Então assiste até o final, que vocês vão ver que essas perguntas vão ser todas respondidas, né? Então é isso. Beijos. Continue. Paz e a graça, estamos de volta. É isso aí. Tá vendo? Só bênção. Olha, muitas são as dúvidas que os nossos jovens têm a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, da justiça. É o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que nos convence. É por isso que não foi dado a nós a conhecer os mistérios de Deus, mas foi dado a nós receber do Senhor toda a revelação divina. E é através deste conteúdo das Sagradas Escrituras é que foi revelado a todos nós os propósitos de Deus. Eu quero compartilhar esse momento com a minha irmã, Adriana, da Igreja Orais Sem Cessar. Ela vai escolher uma das perguntas que foram feitas pela nossa juventude. E eu gostaria de saber o que o Espírito Santo fala ao coração dela esta noite a respeito desse tema maravilhoso e a respeito de alguma dessas perguntas que os jovens colocou aqui para nós. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir a nossa amada Adriana. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Muito bom, né, meus queridos? Esse é o Joaquim da Adriana. Eu sou o Joaquim da Adriana. E eu sou a Adriana do Joaquim, e juntos... Casado para sempre. Glória a Deus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, amados Senhor, como é bom, né? Nossa, a gente vê quantas queixas, né? E quantas crises, dúvidas, né? Que os nossos jovens têm a respeito, né? De tanto esse assunto que ele é amplo, né? E muitas das vezes a gente não dá ênfase às perguntas, às queixas que os nossos jovens têm, e muito deles nessas horas acaba que às vezes se dispersando, saído um pouquinho assim da presença do Senhor, porque por dúvidas, e às vezes uma dúvida porque não foi assim, sabe, explicada com êxito para eles. Eu quero primeiro abordar uma primeira questão que eu achei lindo, né? Foi sobre a respeito da incredulidade, né? E você vê que nessa hora o Espírito Santo de Deus, ele vem assim, domando, né, o nosso coração, e a palavra do Senhor, já lá em João, capítulo 20, né, versículo 24, né, ele faz essa conduta, né, ele faz essa parábola sobre a dúvida e a incredulidade de Tomé. Você observa que Tomé, ele precisou tocar para poder
ele crê que o nosso Deus, ele estava assim, ele tinha assim ressuscitado, né? E se você trouxer para nossa bagagem nos dias de hoje, para os jovens, né? Porque hoje o assunto é sobre as dúvidas, as queixas dos jovens. O jovem, ele tem essa dúvida, não vou dizer incredulidade, mas essas coisas que faz com que delimita a visão, o entendimento dele sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque é muita coisa, meus queridos. E deixa eu te falar, Satanás, ele está ao nosso derredor, e ele tem muita proposta boa. A proposta de Satanás é dar uma vida com luxúria, né? Com soberba, tudo que é bom, sair a pegação, azaração, aquela coisa toda, né? E aí o jovem cristão, ele entra, então, no estado de crise. E essas crises, muitas das vezes, faz com que o jovem, ou ele entra no estado que ele não sabe o que fazer, ou ele abandona os caminhos do Senhor e vai viver as paixões dessa vida. Eu quero só trazer rápido uma relembrança sobre aquela parábola do filho pródigo. Você observa que a parábola do filho pródigo, o filho, ele chega para o pai e ele pede aquela herança e ele diz, pai, eu quero o que é meu. Olha, o pai não tinha nem morrido. E ele fala, pai, me dá a minha parte do que é meu, de todos os meus bens. E ele sai para esse mundo. Mas quando ele quebra a cara, ele volta. Se você trouxer essa realidade para o dia de hoje, você compreende que o jovem, muitas das vezes, ele está nesse mesmo patamar, né? Ele entra num estado de crise porque ele não compreende. E eu quero trazer um pouco sobre essa credulidade. A Bíblia nos mostra que a incredulidade é uma espécie, filho, para a salvação e para os milagres de Deus em nossas vidas. A incredulidade é a falta de fé. Lembra sempre disso. Ou a recusa no crer o que diz a palavra do Senhor. E como é, Adriana, que eu e você vamos entender a palavra do Senhor? Quando nós aqui, ó, meditamos nessa espada, que é viva e eficaz, que é a Bíblia. Nós só podemos conhecer a Deus se nós mergulharmos na palavra. Nós só podemos entender o que é certo, o que é errado, se nós buscarmos na palavra. Principalmente nós que já conhecemos a palavra do Senhor. E o jovem, ele está começando nesse caminho. Ele, quando criança, ele vai para a igreja, ele está ali sendo ensinado, sendo discipulado, né, sendo ministrado. Só que quando ele entra na fase da adolescência, ele começa um estado, um momento de crise. E qual é essa crise? É quando ele começa a ver a sua própria identidade. E o que diz a Bíblia sobre a identidade de Cristo? Eu quero trazer ela para vocês, para que vocês, de fato, assim, entendam qual é os planos e os projetos que Deus tem para nós. Porque quando Deus traz essa relembrança, Ele traz a mim e você, que a identidade de Cristo é quando verdadeiramente nós buscamos o conhecer, o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que é preciso ter fé para agradar a Deus. Isso você vai ver lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E a única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus. Lembra sempre disso. E a pessoa que não crê em Jesus, ela morre por Jesus. Né? Ela morre, perdão, por Jesus, não, ela morre pelos seus pecados. E não vai receber em seu coração e nem vai ser salvo. A incredulidade em relação a Jesus impede, né, alcançar essa salvação. Então, os nossos jovens, quando ele começa o estado, como eu disse para vocês, da juventude, da sua adolescência, ele começa a ter uma identidade que ele não o conhece. Então, ele começa a não crer tanta coisa. E essa incredulidade faz com que ele, às vezes, se disperse. Então, observa bem, ele não tem um conhecimento básico de uma vida, né, caminhada em Deus, como ele tem que ter uma postura como jovem, o que ele pode, o que ele não pode, como é que ele faz para conviver com os colegas, os amiguinhos dele, que também são da escola, né, que são do bairro dele, da cidade dele, como ele convive com esse jovem, sabendo que ele é um cristão, como é que ele se comporta como cristão.
E como é que ele faz para não corromper o coração dele e entrar em incredulidade? Quando há uma dúvida, né? Porque muitas das vezes a pessoa que não é cristã fala, mas você já viu a Deus? De repente, ele tem um embarque, ele fala, opa, mas eu nunca vi a Deus. Eu nunca sentei com Deus. Entende? E essa dúvida causa e gera a ele uma incredulidade. Se nós não tivermos um cuidado muito grande com os nossos jovens, é aí que começa, então, o dispersar. É aí, então, que ele começa a se desmotivar. Se não tiver uma base alicerçada, algo que faça com que o nosso jovem entenda, como Tomé precisou de compreender, Tomé teve que tocar. Lembra? Jesus disse para ele assim, ó, lá no versículo 27, ele diz, então, Tomé, põe aqui o teu dedo na minha ferida. Confere. Se não sou eu o seu Deus, o Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Assim, Deus fala para mim, para você. Nós devemos, então, ensinar os nossos jovens, como a mesma dúvida que Tomé teve, os nossos jovens também têm. Ensina, instrui o seu jovem, o teu filho, o caminho que ele deve andar. Assenta com ele, fala com ele, deixe que Abá conduza você. Você não tem esse norteamento, de direcionamento de sentar com teu filho? Então fala, Senhor, me ensina. Como eu posso endireitar, ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar? Como eu posso explicar para ele o que é crer e o que acontece quando a gente não crê? Né? Porque quando nós não cremos, nós somos incrédulos. E quando nós crê, nós entendemos que Deus ele é soberano. Amém? E que essa palavra, sim, eu quero conduzir para o nosso irmão evangelista Denivan, para finalizar ela, né? Mas, assim, é que o jovem entenda de fato o que é a incredulidade e o que é duvidar. A incredulidade vem da dúvida. A dúvida que eu tenho, se eu creio realmente em Deus ou não. Amém? A paz e a graça, voltamos. Que palavra maravilhosa. Que doutrina avassaladora. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Eu vou Deus. pedir para os companheiros fecharem os seus microfones, para que nós possamos, em nome de Jesus, continuar. Graças a Deus. A primeira coisa que eu quero fazer, você, meu irmão que me assiste, você que está em casa, no seu carro, no trabalho, na rua, você que está com o seu smartphone, com o seu tablet aí, com o seu notebook, você que está em casa, pega a sua Bíblia. Essa palavra aqui. A primeira coisa que eu faço, a primeira pergunta que eu faço aos nossos jovens e a você também, que está nos assistindo neste exato momento, qual é a idade desse conteúdo aqui? Você que está acompanhando a novela Gênesis, que está passando aí durante a semana, você pode observar que a história sobre Deus começa em tempos muitos, mas muitos antigos. Vocês observam aí, então, vocês puderam observar que começa no livro de Gênesis. Eu estou falando que essa palavra, ela é tão verdadeira que ela está sendo reproduzida através da TV, com os atores aí encenando através de novelas, filmes. A palavra do Senhor está sendo reproduzida. Aleluia por isso, graças a Deus. Essa mesma palavra, se você observar, quando nós estamos acompanhando agora a época que está falando sobre o Terá, está falando sobre o pai de Abraão, nós estamos falando de uma época de 3.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando em uma época em que o Terá, o pai de Abraão, ele mudou-se para Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus.
em uma cidade-estado que pertencia aos sumérios, povos antigos da Mesopotâmia, povos antigos. Eu estou falando, meu irmão, se toda essa história está aqui nesse livro, é porque a palavra é verdadeira. Pensa comigo. Você já se perguntou qual é o livro mais velho que circula através dessa globalização no mundo todo durante muitos anos? Nós estamos relatando desde Abraão para cá 3.000 anos antes de Cristo nascer. Esta palavra, todo o conteúdo dela foi consolidada. Nós falamos assim. O que é consolidar? Foram reunidos todos os livros, todos os escritos sagrados, todos os pergaminhos, toda a documentação sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todo esse conteúdo foi reunido em um cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Essa organização das escrituras sagradas. Então, nós estamos falando de uma época do século IV, 397, exatamente, foi o ano. 397, depois de Cristo, foi o ano em que consolidou, ficou pronto esse conteúdo para ser distribuído por todas as nações. Ano de 397 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021. Olha quantos anos que esta palavra sobreviveu. E nós estamos falando que todos esses livros sagrados foram reunidos em um só conteúdo, em 397, mas eles foram produzidos há muitos anos. O primeiro livro, que é o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Olha o que Deus fez na vida de Moisés. Deus poderia ter capacitado Abraão para que ele pudesse escrever Gênesis. Mas ele capacitou Moisés, que através da inspiração de Deus, que ele pudesse escrever o primeiro livro de Gênesis. Moisés escreveu os 5 livros, o chamado de Pentateuco, a Torá, que é o Antigo Testamento. Moisés escreveu Gênesis, Números, Levíticos, Gênesis, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros sagrados, Deus capacitou Moisés para que Moisés pudesse fazer o registro, para que toda a nação pudesse ter o conhecimento da ação e da presença de Deus no meio da humanidade. Deus andou com Adão e Eva. Deus andou com o povo de Israel no meio do deserto. A primeira pergunta, vamos então, a história bíblica, ela é extensa e nós não teríamos um tempo suficiente para podermos explanar toda a história bíblica. Mas vamos organizar um tempo para que nós possamos, no passo a passo, explicar toda a história bíblica, que é muito gostosa. A questão é você saber que essa palavra, que tem mais de 1000 anos, essa palavra ela é viva e verdadeira. Ela é tão verdadeira que se você for no Japão,
a palavra está lá. A Bíblia Sagrada está lá, traduzida em japonês. Se você for na Inglaterra, na Suécia, na Suíça, se você for na África, em qualquer país, irmão meu, você que me assiste, aonde que você chegar, esta palavra, este livro sagrado está presente. Só para você ver o quanto que essa palavra é verdadeira. O quanto que as Sagradas Escrituras, o texto sagrado, aquilo que abarca sobre Deus, está reunido aqui neste livro. Então essa palavra, ela é verdadeira. Você conhece algum outro livro que é tão antigo e que já circulou em todas as nações e foram aceitos por todas? Pois este livro, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, ela tem esse potencial. Ela sobreviveu há mais de 1000 anos. E dentro aqui tem histórias que datam de mais de 3000 anos antes de Cristo. Então a palavra do Pai, ela é verdadeira. A primeira pergunta sobre a palavra, é por isso que o nosso ponto-chave, nós que somos servos do Senhor, aonde que a gente busca sobre Deus? Aqui, ó, na Bíblia Sagrada, neste livro. O nosso material de consulta e de pesquisa é a palavra de Deus. Se não estiver escrito aqui, meu Deus, se não estiver escrito aqui, irmão meu, é pura mentira. Mas o que está escrito aqui é verdade. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Seguindo, a primeira dúvida da nossa juventude foi: o que é um cristão? O que é ser cristão? Irmãos, cristão abarca sobre Jesus Cristo. O que foi Jesus Cristo para a história da humanidade? O Messias, aquele que viria para libertar todo o seu povo. Então, todos os cristãos são seguidores de Jesus Cristo. Quando você fala que você é um cristão, você fala que você é um seguidor de Cristo. E os cristãos estão divididos em cristãos evangélicos e cristãos católicos. Compreenderam? Então, todos os seguidores de Cristo Jesus estão divididos em 2 grupos: cristãos evangélicos e cristãos católicos. Então, ser cristão é ser seguidor de Cristo Jesus. A outra questão é os jovens. Foi a pergunta de número 4. Como crer em algo que não vejo? Aleluias. Como crer? Vamos, você que está na sua casa, livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia, graças a Deus. Bendito é o Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo, um soldado romano, estava perseguindo todos os apóstolos,
Porque eles estavam seguindo um tal de Jesus de Nazareno. Um ser que era homem como nós, que sangrava, que tinha todas as necessidades. E este povo estava causando um alvoroço em Jerusalém e outras províncias. E eles estavam tirando o sossego dos reis da época. Então Paulo, um soldado romano, chegou até o sumo sacerdote e disse: me dê cartas para que eu persiga essa seita. Olha qual era a visão de Saulo. Esta seita. Versículo 3. Versículo 2, né? E quer homens e quer que sejam mulheres, os conduzirei presos a Jerusalém. E indo no caminho, Saulo, então, aconteceu que chegando ele perto de Damasco, subitamente ele foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo Saulo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem contou para Saulo que era o Senhor falando com ele? Saulo não falou para o sumo sacerdote, para os reis, que ele iria perseguir uma seita? Uma seita é um grupo que se dedica à sua espiritualidade, ao misticismo. Seita é isso. Lembram daquela história do bezerro de ouro, lá que o povo de Israel fez? Aquilo era uma seita. Adorar um bezerro feito de ouro, uma estátua. E esse povo reunido, aquilo era uma seita. Mas quando acontece aqui no versículo 3, ele indo um resplendor de luz, cai do céu, e ele ouve uma voz falando com ele: Saulo, Saulo. Ele diz, está escrito aí, no versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Quem contou para Saulo que era o Senhor? Irmãos meus, todos nós temos ciência, todo ser humano, que Deus existe. Mas nós queremos que Deus fale conosco. E muitas das vezes ele não fala, sabe por que ele não fala conosco? Porque nós não somos dignos, nós somos pecadores. Para que você possa falar com Deus, você tem que se limpar. Deus não habita, ele não fica aonde tem pecado. Deus até observa, porque Deus está presente em todos os lugares, mas ele não vai falar com o pecador. Porque o Senhor, ele é limpo. É por isso que quando nascemos limpos, sem pecado, sem defeito. O Senhor nos fez perfeitos. Ele não habita onde tem imundícia. E versículo 6. E ele, tremendo, Saulo, e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade.
e lá será dito o que te convém fazer. Aleluias. Aleluias. Versículo 7. E os varões que iam com ele param espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Só o Saulo estava tendo aquela experiência. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. Paulo ficou cego. Paulo ficou cego. O Senhor tirou a visão de Paulo para que ele pudesse ter a experiência de sua existência. Porque o Senhor não é um Deus de pedra, não é Deus de pau, não é bezerro de ouro, não é imagem, não é cantor, não é ídolo. Ele é o Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que na terra há. Aleluia. Versículo 11. Versículo 11. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele era discípulo. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Oh, quem ensinou Saulo a orar? Saulo não era um soldado romano? Por que agora Saulo está orando? Versículo, a história é longa, então vamos nos versículos específicos. Ainda no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Desculpa, versículo ainda no 11, ele estava orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu, ele quem? Quem viu? Ananias ou Saulo? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha, Saulo passou a ter até visão profética. E numa visão, ele viu que entrava ali um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Olha, que coisa! Um soldado romano que chamou, através dessa experiência, a voz que somente ele ouviu de Senhor, e que determinado tempo depois ele estava orando. Agora ele tem uma visão profética. Versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, eu já ouvi acerca desse homem. Quanto mal ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui, esse homem, esse Saulo, ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam o nome do Senhor. Ele pode prender até mim, Senhor. Porque ele tem poder para isso. E o Senhor falou para ele, disse-lhe, porém, vai, Ananias, que este Saulo é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que o Senhor falou para Ananias? Que Saulo era o quê? Vaso escolhido. Foi o Senhor escolheu Saulo. Assim como o Senhor está te escolhendo agora, jovem. Assim como o Senhor está escolhendo você agora que me assiste neste exato momento. Porque para o Senhor você é vaso precioso. Aleluia.
E Ananias foi e entrou na casa. Olha só, gente. Impondo-lhe as mãos sobre a cabeça de Paulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde você vinhas. Enviou-me a mim, para que você tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E logo, quando Ananias acaba de abençoar Paulo, caíram dos olhos como de escamas, e Saulo recuperou a vista. E levantando, ele foi batizado. Glória a Deus. Vocês querem prova maior do que Saulo, gente? Está escrito no livro mais antigo do mundo, o livro mais lido por todas as nações, por todas as gerações. O seu pai já leu, a sua mãe já leu, o seu avô já leu, o seu bisavô já leu, o seu tataravô já leu. Todos já leram a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor agora pede para que eu possa passar a palavra para essa juventude maravilhosa, para que eles possam expressar um pouquinho desse grande amor, dessa grande revelação que o Senhor nos apresentou neste exato momento. Aleluia. Aleluia. Tauana. Tauana, seu microfone está fechado, querida. Tauana, abre o microfone, está fechado. Começa de novo. Perdão, gente, desculpa. Bom, gente, como eu estava dizendo para vocês, uma das perguntas que os jovens mais fazem, né, nessa parte, como eu também já fiz, é como que eles podem evangelizar um amigo, um parente querido deles, a pessoas que eles nem mesmo conhecem, sem ofender, né, sem machucar. Bom, gente, essa dúvida eu fui pesquisando, e até que eu me reparei, eu dei de cara com como que Jesus foi ensinar a Tomé, quando Tomé teve aquela incredulidade, não crer em Jesus, porque ele na verdade teve dúvida, né? Será mesmo Jesus ressuscitou? Será mesmo? Enfim, teve essa dúvida que muitos teve. Primeira coisa, você tem que entender que é pessoas não têm o conhecimento de Deus ainda, que não conhece a palavra de Deus ainda. Você precisa ter paciência com essa pessoa, entendeu? Porque é óbvio que se você vir falar com ela não é da palavra de Deus e você não ser humilde, aí vem a resposta. Se você não ser humilde o suficiente para falar com essa pessoa, você vai causar mais atrito entre ela ainda, você vai causar mais discussão, entendeu? Porque ela não vai querer disputar. Porque, gente, a humildade, eu acho que a humildade é um principal fundamental que nós precisamos aprender. Quando a gente aprende a palavra de Deus, você começa a pesquisar, estudar, você entende que Jesus era muito humilde, entendeu? E que mesmo aquele fariseu tentava dizer contra a palavra dele, falando que não era o filho, em nenhum momento Jesus ter uma reação que seja tipo de arrogância, ou seja, de ignorar, ou de xingar, gritar mais alto, falar mais alto. Em nenhum momento Jesus foi isso. E aí eu venho um ponto, Jesus tem que ser o nosso exemplo, entendeu? Se o filho não fez, por que nós temos que fazer se a gente está compartilhando a mesma palavra, se a gente está dividindo o mesmo conceito da palavra de Deus? Então, se você pode perceber lá em João, vou voltar de novo lá em João e 20, do 24, que ele fala que quando Jesus foi ensinar a Tomé, peraí, eu vou colocar lá em João de novo. Se vocês quiserem abrir lá em João 20, do 20 ao 24. Só um momento, gente. João 20, do 24. João 20, do 24. Que diz assim:
quanto Jesus, eu vou ao 29, tá? Porque a gente já leu nessa passagem do 20, do 24 até o 29, já fui acompanhando, né? Que Tomé teve aquela dúvida, depois Jesus falou para que Tomé tocasse nele na ferida, mas aí o conceito aqui é que Jesus disse assim: porque me viste, Tomé, porque me viste, Tomé, e creste. Bem-aventurado que eles não viram e creram. Aqui a gente já vem o que a gente já estava falando no início, né? Como o tio Dedão estava falando para você, explicando o porquê daquela pergunta que o jovem teve, aquela que não vê e não crê. Mas a questão aqui fundamental que a gente pode perceber aqui, que em nenhum momento Jesus chegou a ofender Tomé, entendeu? Falar, Tomé, você comeu comigo, você andou comigo, mas mesmo assim você ainda duvida do meu amor, você duvida ainda. Então, em nenhum momento Jesus teve essas reações, ele foi simplesmente humilde, falou: Antônio, você me viu, agora você creu em mim. Aí ele sem tacar Tomé, então tipo, ele não falou, que bem-aventurar menos Tomé, que seja, não, ele falou o quê? Bem-aventurar os que não viram e queiram. Então, de qualquer forma, ele corrigiu Tomé sem ofender, sem humilhar Tomé. É assim que a gente devemos fazer, sem humilhar as pessoas. Quando você vai ensinar uma pessoa, uma coisa que eu aprendi também, é o quê? Você não pode querer também achar que só você que sabe e não escutar o que a outra pessoa quer falar, porque ela quer fazer uma dúvida, tá, mas ela tá me rebatendo. Deixa ela rebater, porque é dúvida, é angústia que ela leva há tanto tempo, porque ela percebeu que é uma pessoa ali que tem um conhecimento de Deus, que sabe alguma coisa do Senhor, e ela procura há tanto tempo esse contato com Deus, mas aí ela não entende que no lugar para falar com Deus é no lugar secreto, mas ela tem que entender de facilidade, porque ainda tem dúvida, né, sobre essas questões. Então aí ela vai até você que tem conhecimento. Se você não deixar que a pessoa fale, só você falar, você também não vai ensinar, você também não está sendo humilde, entendeu? Tá, mas a pessoa não sabe, mas ela quer falar, ela quer tirar o que está dentro, porque ela carregou, você não sabe, mas ela carregou aquela dúvida, aquela angústia, aquelas questões por muito tempo. Então, o principal também que Jesus também mostra, né, quando você vai começando a ler a Bíblia, quando você vai começando a assimilar as coisas, é que ele fala demais, que você tem que escutar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Você tem que escutar a pessoa. Você tem que parar de achar que só você que sabe, só você que tem que falar as coisas para as pessoas. Não, você tem que escutar. Você pode até ensinar, não estou falando que você não deve ensinar, você deve ensinar, mas com a humildade, escute ela primeiro, porque é óbvio que ela vai estar assim, ó, cheia, porque ela levou aquilo por muito tempo, aquilo estava no coração dela por muito tempo, entendeu? Por muito, 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 muito tempo. Aleluia! Aquelas dúvidas, Aleluia! entendeu? Aleluia! Ali, Graças a Deus. Olha, gente, é isso. Agora, angustiado vai ficar nós. Porque, infelizmente, o nosso bloco está encerrando, porque nós temos uma política, né, do Facebook, e a gente tem que cumprir ela, né, que tem o tempo certinho. Mas esse assunto tá gostoso, maravilhoso, vai ficar para o próximo sábado. Então, não perca. Você que está em casa, vem conosco, vem estudar com a nossa juventude. Nos passos de Jesus, juventude, dúvidas e incredulidade. Próximo sábado, neste mesmo horário. Fique com Deus. Que a paz e a graça de Deus abençoe você e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com você, com sua casa, com seu trabalho, com seus projetos, em tudo que você propuser. Seja o Senhor te abençoando, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Legitraote. Até mais. Fique com Deus. Paz e graça. amém.